Eu tô voando alto. Precisou fazer uns ajustes aqui em relação a isso. Demorou mais um pouquinho. Mais uma vez aqui fazer... Vamos lá. Mais uma apresentação de um grande jogador. Um esforço de trabalho dessa diretoria, através do presidente Rodolfo Landim, todos os vice-presidentes, o Belotti, o Bruno, enfim, todo mundo no mesmo sentido, todo mundo no mesmo norte, para sempre estar apresentando e qualificando esse elenco. O Pedro era um jogador que a gente já... Era um sonho antigo. Desde que o Jorge Jesus chegou aqui, todos sabem, ele fez um pedido de termos um avançado, como ele gosta de falar, um centroavante clássico, o número 9. No primeiro momento não foi possível nessa negociação, nem com o Pedro, nem com outra opção. Mas o Pedro sempre foi o jogador em que a gente se sentia confortável, se sentia mais seguro para a contratação dessa posição. E hoje, depois de bastante tempo, depois de uma ida dele para a Europa, a gente fez tudo para que ele não precisasse ir para a Europa para voltar, mas não foi possível. O futebol é assim, é momento, é rápido, é pragmático, e hoje ele está aqui. Jogador que há muitos anos atrás já vestiu essa camisa, sabe muito bem da responsabilidade e do tamanho da pressão. É um jogador experiente, passou pela seleção brasileira. Pedro, está todo mundo muito feliz aqui na sua contratação. Você é um jogador aí de seleção, um jogador... em todas as pessoas, quando a gente... Isso é um procedimento normal e dentro do futebol, quando a gente pergunta de você, todos falam que você é de grupo, que você é uma pessoa, um parceiro, você é um cara que é muito acima da média. E seu futebol também é acima da média. Então, parabéns aí, em nome do presidente Rodolfo Landim e de toda a diretoria. Boa sorte para você. Obrigado, eu queria agradecer a confiança depositada em mim, do presidente Marcos Braz, da diretoria. Estou muito feliz e motivado, empolgado para esse ano a gente conquistar muito mais títulos, assim como foi ano passado, né? E tenhamos um ótimo 2020 aí para a nação.
Primeira pergunta, sócio torcedor, João. Fala, Pedro, boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, seja bem-vindo de volta para sua casa. Obrigado. É uma felicidade muito grande para toda a torcida do Flamengo ter você aqui. E eu queria te perguntar o seguinte: recentemente você postou nas suas redes sociais aí um vídeo seu com várias fotos suas da infância com a camisa do Flamengo, até uma festa de aniversário sua com o bolo do Flamengo, enfim. E eu queria saber o seguinte: assim como o time do ano passado, o time de 2009 também marcou muito para toda a nossa torcida. Eu queria saber onde é que você estava no dia 6 de dezembro de 2009, no dia que a gente foi ex-campeão brasileiro. No Maracanã. Tava lá na arquibancada vendo o jogo. Tava, Pedro. Tava Não também? só você, não. Ah, é. Tamo junto. Tava lá assistindo o jogo contra o Grêmio, né? Jogo difícil, começamos a perder, mas ali com o gol do David Braz e depois do Angelim de cabeça, conquistamos o Brasileiro. E eu tava no Maracanã assistindo, fiquei feliz demais. Pedro, boa tarde. Boa tarde. Ao vivo para o Sport TV. O Marcos falou da tentativa de trazer você no ano passado. Queria saber de você se você já queria vir mesmo no ano passado e por que não aconteceu. E o quanto pesou a sua vontade esse ano para vestir a camisa do Flamengo. Então, houve sim, a negociação foi de clube para clube, né? Onde eu fiz a reunião com o presidente para ouvir sim o projeto do Flamengo, mas na reunião o presidente não falou que não aceitaria a oferta e continuei respeitando o Fluminense, continuei dando o meu melhor e acho que foi isso. Só queria ouvir o projeto na época e continuei respeitando o Fluminense jogando, continuei fazendo gols e dando o meu melhor. Aqui, Pedro, Smigo do SBT e da Mix FM. Queria saber como é que você sentiu aí, primeiro treino, e eu vi que você meteu logo 3 gols, se vai levar a bola para casa. Como é que você sentiu? Não, acho que no treino tem isso não. Trabalhando aí firme querendo logo estrear, né, com essa camisa do Flamengo novamente. Muito feliz de estar de volta para casa. Pedro, você guarda alguma mágoa do presidente do Fluminense por não ter liberado você para vir para o Flamengo? Não, jamais. Acho que o presidente estava no direito dele também. Como eu falei, eu só penso em respeitar o clube que eu estou e sempre dei o meu melhor pelo Fluminense. Pedro, aqui atrás. Sim. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Você já vestiu a camisa do Flamengo quando era mais novo, hoje chega, obviamente, muito mais crescido, já praticamente todo mundo já te conhece no futebol brasileiro e, quem sabe, agora no Mundial. O que mudou desse período? O Pedro infantil, da infância, agora o Pedro mais maduro, já com 22 anos, chegando num time que acaba de conquistar inúmeros títulos na temporada? Então, como eu falei, eu venho muito empolgado, muito feliz e motivado, claro, mais amadurecido, mais experiente pela rodagem que eu tive, mas, como eu falei, estou feliz demais em vestir o manto novamente e procurar dar o meu melhor aqui sempre. Ô Pedro, aqui à sua direita, André Marques, da Rádio Tupi. Você é muito jovem, né? Ano passado falou-se também numa transferência no retrasado para o Real Madrid, né? Aí você teve a contusão, acabou não podendo ir. Você foi para a Fiorentina, o futebol italiano hoje não é tão forte como era antigamente, está abaixo do inglês e do espanhol. Por ser muito jovem, você está chegando no clube do seu coração e hoje no clube que é uma potência na América do Sul. Mas a Europa passa a ser algo que você não almeja mais? Não, eu vivo o momento, né? O meu foco agora é o Flamengo. O meu foco é dar títulos, fazer muitos gols aqui pelo Flamengo. A vida do jogador é passo a passo, né? Dia a dia. E hoje o meu momento é dar o meu melhor aqui no Flamengo, conquistar títulos e dar alegria para a nação. Pedro, tudo bem? Monique Danello, do Esporte Interativo. É natural quando um jogador veste a camisa de duas equipes que são rivais, que os torcedores se movimentem muito para falar sobre isso, principalmente numa época de rede social. E quando a coisa esquentou com o Flamengo, se falou muito sobre uma declaração sua do ano passado, quando você foi questionado se jogaria em outro time do Brasil e você disse que não. Você se arrepende dessa declaração? Foi uma coisa daquele momento? O que mudou de lá para cá? Não me arrependo, como vocês podem ver no vídeo. Naquela época a pergunta foi relacionada ao momento do clube, ao meu momento, e eu só respondi que no momento eu não pensaria em sair do Fluminense, nem para o Brasil, nem para outro time da Europa. Tinha acabado de voltar de lesão naquela época, foi meu primeiro jogo, primeira coletiva. Mas como eu falei, a pergunta é relacionada ao momento, eu não pensava em sair do Fluminense. E foi isso.
Pedro, boa tarde. Boa tarde. Já te perguntaram onde é que você estava, né, na final, no último jogo de 2009. Eu ia te perguntar agora como é que foi a final da Libertadores, você torcendo justamente pelos gols do Gabigol, né? E agora você ter o Gabigol, que foi o maior artilheiro aqui, né, do Brasil, da América, nesse último ano, como, vamos dizer assim, um concorrente entre aspas, né? Como é que vai ser essa convivência aí com o Gabigol? É muito bom, né? Um grande jogador, acho que eu não preciso nem falar dele, né? Foi artilheiro, conquistou títulos aqui no Flamengo. É isso quem ganhou o Flamengo, né? Grandes jogadores, quanto mais jogadores tiverem, melhor, né? E acho que a gente tem para fazer grandes coisas esse ano, eu e o Gabigol, se ele ficar, né? E temos muito para continuar conquistando títulos e fazendo muitos gols pelo Flamengo. Pedro, Matheus Henrique aqui do foxsports.com.br. No seu anúncio do vídeo tem uma foto com o Adriano Imperador. Queria saber se ele é o seu maior ídolo como torcedor do Flamengo. E dois atacantes que vieram da Itália para o Flamengo, Gabigol e Adriano Imperador, fizeram muito sucesso. E hoje há um debate na torcida do Flamengo sobre quem é maior na história, quem é mais ídolo. Quem você prefere, Adriano ou Gabigol, e por quê? Não, acho que eu não posso fazer essa comparação, né? São dois grandes jogadores. Gosto muito dos dois, né? O Adriano acompanhava muito na arquibancada quando era menor. Foi um ídolo para mim também. Mas eu acho que são dois grandes craques, grandes jogadores e que fizeram sucesso pelo Flamengo. Espero, junto com o Gabigol, também fazer grande sucesso aqui no Flamengo. Pedro, aqui atrás. Aqui, André Galindo, Globo Sport TV. Eu queria que você, já é uma cena repetida nos reforços do Flamengo apresentados agora em 2020, a presença de parentes. E sua mãe, Cristina, está aqui, inclusive, emocionada, seu pai, Marcos, a sua namorada, Yasmin. Queria que você falasse sobre a família e se tem algo a dizer para eles aqui nesse momento, que também é especial para você e para eles. Eu acho que eles são tudo para mim, né? Se não fossem eles, eu não estaria aqui. Me deram total apoio, total suporte. E acho que é um sonho, né, sendo realizado de infância, né? Batalhei para chegar até aqui e ver minha mãe emocionada, chorando ali. Eu também me emociono muito. Fico feliz por ter chegado até aqui, por saber que eu consegui vencer. Passei por muitas coisas difíceis, mas continuo forte, continuo com eles. E o que eu puder fazer para eles, eu vou continuar fazendo. Pedro, aqui, por favor. Aqui, estamos ao vivo aqui na Band, no programa de Donos da Bola. Eu quero te perguntar o seguinte. Em relação à seleção brasileira, você foi convocado, teve a oportunidade que todo jogador sonha, mas não pôde vestir de fato a camisa da seleção principal. Eu quero saber qual é o tamanho da sua vontade de desempenhar bem pelo Flamengo e voltar à seleção brasileira nesse ano. É muito grande, né? Eu tenho certeza que o Flamengo vai me dar a possibilidade de mostrar meu futebol, de retornar à seleção brasileira. E é isso que eu espero aqui, conquistar títulos e mostrar meu futebol para, se Deus quiser, voltar à seleção brasileira e vestir a camisa dessa vez, né? Pedro, boa tarde. Renan Moura da Rádio Globo CBN. Pelo que eu sei, pelo menos o Flamengo ainda não acertou com o Gabigol, né? Por isso você larga na frente, pela preferência do Jesus, por gostar de um avançado. Como é que você se sente hoje no Flamengo? Veio da Fiorentina para ser titular? Esse é o teu foco, o teu objetivo? Essa decisão quem escolhe é a comissão técnica, né? O Mister. E isso ele mostrou que sabe muito bem fazer isso ano passado. E eu venho para somar, venho para fazer muitos gols. Como eu falei, quanto mais jogador tiver no elenco, tiver jogadores bons, né? É melhor para o Flamengo, é o Flamengo que ganha com isso. Pedro aqui, Venia Casagrande, do Jornal Dia. O anúncio do Flamengo fez referência ao seu passado aqui no Flamengo, inclusive você também postou um vídeo com camisa do Flamengo. Eu queria saber como que foi a sua reação no dia que você soube que seria dispensado pelo Flamengo. Se você se emocionou, ficou triste naquele momento, pensou em desistir do futebol. Queria saber como que foi a sua reação nesse dia. Claro que eu fiquei triste naquele momento, mas são coisas normais do futebol, né? Exemplo do Cafu, foi dispensado várias vezes, né? São coisas normais, mas serviu de amadurecimento. Isso aí são águas passadas. Agora eu tô vivendo uma nova história aqui no Flamengo e espero que eu tenha sucesso aqui agora. Pedro, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Duas perguntas aqui. A primeira, a gente sabe que o seu relacionamento com os jogadores do Flamengo sempre foi muito bom, você sempre aparecia nas festas deles lá. Quantos já te ligaram? Se o Rafinha já te ligou, que o Rafinha, assim como você também gosta muito de um pagode, se já te ligou. E outra, o motivo da escolha da camisa 21.
No mesmo dia que saiu a notícia lá, o Everton Ribeiro me mandou uma mensagem, o Vitinho também me ligou. Como você falou, já tinha contato com a maioria dos jogadores. Acho que eu vou me sentir em casa aqui. Já fui bem recebido pelo pessoal que estava aqui. A camisa 21 é porque eu voltei para o Rio de Janeiro, né, para minha casa. E também é o número de um cara que eu sou muito fã, do Ibra, que ele pegou agora no Milan. Até consegui a camisa dele autografada. E esse é o motivo da camisa. Pedro, queria te desejar boa sorte no Flamengo. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. 2 em 1. Qual foi a sua maior dificuldade na Itália? Se você teve uma dificuldade de adaptação ao futebol italiano na Fiorentina? E se você vai comemorar gol sobre o Fluminense? Não, então, cheguei na Fiorentina, foi montado um projeto, né? Um planejamento individual para mim. Eu cumpri todos os procedimentos, fiquei à disposição da comissão técnica, né? Vinha treinando normalmente, sendo relacionado a jogos, e a minha não utilização acho que foi por conta da comissão técnica mesmo. Mas eu vinha treinando normalmente, sendo relacionado a jogos. E qual era a outra pergunta? Claro, é minha marca, né? A reverência é minha marca. Independente do adversário, eu vou comemorar com a torcida. Aqui, Pedro, tudo bem? Vi ali que você, no fim do treino, ficou um pouco ali papeando com o Jorge Jesus. Como é que tem sido esse primeiro contato com ele, assim? E outra, quando você fecha os olhos, pensa em tudo que você passou, qual a sua primeira memória de torcedor? Vejo que você está com um sorriso abertão, assim, parece até muito satisfeito de estar aqui no Flamengo. Então, o Mister, como todos sabem, né, um grande treinador, já estava começando comigo, me ensinou já bastante coisa. Claro, está começando agora, nos dias a dias a gente vai se conhecendo melhor. E qual era outra? Então, como eu falei, é um sonho de criança, né? Vestir essa camisa profissionalmente, e estou sendo realizado agora, saber que consegui vencer, e espero construir uma história linda aqui dentro do Flamengo. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Queria saber, você jogou alguns clássicos, alguns fla-flus, vestindo a camisa do Fluminense. Como era para você entrar em campo contra a torcida, no caso do teu coração, e qual é a tua expectativa agora para jogar um clássico ao contrário, né, vestindo a camisa do Flamengo? Não, então, acho que não interfere, né? Sempre sou profissional. Como eu falei, sempre respeitei o Fluminense. Sempre vou ser grato por ter aberto as portas para mim, por ter me revelado. Mas acho que é normal, né? Vou dar o meu melhor agora pelo Flamengo e espero sempre vencer os clássicos. Pedro, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo de volta ao Rio. Você falou a respeito do Jorge Jesus, e o Flamengo foi a equipe mais positiva, que mais marcou gols na temporada de 2019. E o Jorge Jesus gosta muito de valorizar a ofensividade de suas equipes. Até que ponto isso vai te ajudar, você como centroavante, como atacante, como goleador? Então, como eu falei, o Mister já conversou comigo no primeiro dia, agora já me ensinou bastante coisa. Eu acho que eu tenho muito a crescer com o Mister, né? Acho que ele tem uma visão muito boa de jogo, e espero aí com ele crescer e voltar a jogar meu futebol, conquistar títulos aqui. Pedro, boa tarde. Eu sou Julie, da Flá TV, e eu vou fazer a pergunta de um torcedor. Anderson Story perguntou: o Mister pede há algum tempo um avançado com suas características. O que você acha que pode contribuir em uma equipe que parece pronta e que pouco mudou desde o ano passado? Então, como eu falei, né? Acho que quanto mais jogadores bons tiver no elenco, melhor. E eu venho para fazer gols, para dar o meu melhor e conquistar títulos aqui no Flamengo. Obrigado, senhores. Obrigado, Pedro. Agora falta o sócio torcedor. Depois eles vão ficar à disposição dos senhores, tá? Ficar à disposição. Ficar à disposição.
Agora quem vai falar é o Marcos Braz e o Bruno Spindel. Pode ir? Marcos, boa tarde a todos. Que é quase um déjà vu dessa semana, né? Vou perguntar pela terceira vez na semana. Você já falou ontem, terça-feira, que é um processo às vezes lento, né? Mas que poderia ser resolvido até essa semana. E a semana está bem perto do final. Situação do Gabriel, pelo fuso horário, já tem um dia quase todo passado na Europa. Se tem alguma novidade no sentido da resposta da Inter de Milão? Aí, pode ir? A situação do Gabriel permanece a mesma. Continuamos ainda nas tratativas e nas tentativas do ajuste final. O jogador hoje não pertence ao Flamengo. A gente continua com o mesmo apetite, com o mesmo interesse e com a mesma concentração nessa contratação. Tem que aguardar, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade para que, se possível, termos um final feliz. Essa é a posição do Flamengo. Braz, tudo bem aqui atrás? Foram 5 reforços até o momento para a temporada. Dá para dizer que o elenco está fechado para 2020 ou vocês ainda mapeiam o mercado? Eu acho que o elenco se fecha no último dia da janela. O Flamengo, eu sempre falo isso aí reiteradamente, mas eu acho que é uma obrigação minha de sempre falar e comunicar para o torcedor do Flamengo que o Flamengo sempre estará atento ao mercado para uma boa possibilidade, para uma boa oportunidade técnica, financeira, para que se contrate ou se venha fazer uma contratação de um jogador. Então, para responder, não. O Flamengo está atento ao mercado, como sempre teve. Essa é uma característica da gestão do Rodolfo Landim, de que estaremos sempre atentos e dentro das possibilidades de contratação. Braz, perguntando para você, boa tarde, em relação ao técnico Jorge Jesus, você disse que iria conversar com ele ainda ao longo da semana, que ele estava chegando agora e que outros assuntos seriam mais importantes. Eu queria saber como é que está essa situação e também da preparação do Flamengo já para essas decisões que tem em fevereiro, hoje o primeiro treino aberto à imprensa do Jesus e na semana que vem já a volta do time titular. Quando você pergunta em relação ao Jorge, você está perguntando na renovação do contrato dele. O Jorge tem contrato até maio, ele tem um compromisso com o Flamengo até o final de maio. A semana foi muito corrida, isso não quer dizer que não se tenha a importância, não se deu a importância devida a esse tema. A gente sistematicamente vem falando com o Jorge, só que não foi possível ainda ter uma parada boa para que a gente trate dos assuntos. Mas a gente está... eu sempre falo isso, porque eu acho que é importante falar isso, pontuar sempre. Até pela relação que o Flamengo tem, que eu tenho, que o Bruno tem, o presidente tem, que todos nós temos com ele, não tem essa necessidade, não tem essa agonia toda. E também é muito isso também da parte dele, ele está muito tranquilo. Lógico que a gente quer ajustar isso aí, mas dentro de um tempo possível a gente vai ajustar e tomara que dê tudo certo. Preparação, o Flamengo se apresenta segunda-feira. Comissão técnica sabe a comissão técnica foi pega de surpresa. Quer dizer, foi pega de surpresa, quando eu digo que foi pega de surpresa, no seguinte tema. Quando eles saíram de férias, não tinha-se com as confirmações da Supercopa e da Recopa. Durante as férias, eles souberam, nós também passamos, e agora, a partir de segunda-feira, eles devem saber muito bem o que tem que fazer. Eles são bem pagos para isso aí. Eu estou esperar aí o que vai ser feito. Não é o melhor dos sonhos a gente chegar, se apresentar no dia 27 e logo, 2 semanas depois, 3 semanas depois, 2 semanas, a decisão é do dia 12, do 16. Você, 3 semanas depois, já tem uma final
tão importante, um título nacional, e logo 3 dias depois a gente viajar, com 6, 7 horas de viagem, para o começo de uma outra final. Não seria um dos melhores sonhos, mas é o que tem, é o que você tem que ajustar, sem reclamar. Braz, boa tarde. Espíndola, Rinaldo. E sem desculpa também para as finais. Simples assim. É o que tem, não tem que reclamar e não tem desculpa. O Flamengo tem que ir para as finais para vencer as competições. Tentar vencer, lógico. Tem um adversário, sempre respeitando, mas sem desculpa. A respeito ainda do Jesus, a intenção do Departamento de Futebol e da diretoria é estender o vínculo dele até o fim dessa administração, ou seja, até 2021? A primeira pergunta. E a respeito do Bruno Henrique, só falta ele chegar, de fato, para assinar a prorrogação de contrato, Espíndola? Bom, acho que isso é uma coisa que, em relação ao prazo do Jorge, é uma coisa que vai ser discutida com ele. É mais um dos temas da renovação. Não tem nada definido quanto a isso. O que tem é que a gente fala sempre, enfim, transparência, todo mundo muito feliz com os resultados que ele trouxe, com a inquietude dele, né, de querer ganhar sempre e ter um desafio maior ano a ano, né? E aí acho que esse é um dos temas que a gente vai conversar. Sobre o Bruno, é a mesma coisa que acho que há 2 dias atrás a gente falou, né? Está muito bem encaminhada a renovação dele, ele ainda tem 2 anos de contrato, uma extensão de mais 2 anos, e eu acredito que na próxima semana deva estar já assinado e resolvido. Não vejo nenhum problema, não. Aqui, boa tarde, Marcos. Boa tarde, Bruno. Minha pergunta é sobre Diego Alves e René. Os dois têm contrato até o final de 2020, né? Ou seja, a partir de julho e agosto, eles podem assinar pré-contrato contra o clube. Existe alguma negociação para renovar o contrato deles em andamento? Para quem é? Todo mundo. Vamos lá. Falar do Diego Alves, para mim, é a coisa mais fácil do mundo. Todo mundo sabe, quando a gente chegou aqui, ele estava 3 meses afastado, por um problema com a outra diretoria. A gente sempre teve uma boa relação. Ele é um jogador muito importante, super importante, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. E quando chegar esse tema aí, a gente ainda não começou a falar desse assunto, porque foram tantos os assuntos nesses 15 dias aí, que não é que um jogador é mais importante do outro, é que simplesmente algum jogador tem que começar primeiro do que o outro, porque senão não dá para fazer 30 ao mesmo tempo. Mas a relação é a melhor possível, um desejo do Flamengo, a continuidade dele. Eu acho que ele sempre externou isso, ele está muito feliz aqui, é um ídolo da torcida, é uma pessoa que a gente respeita e é muito querido, pelo menos para mim. Acredito que a gente não terá problema na extensão dele, não. O René está publicando. Não, René já está resolvida a renovação. Já está resolvida a renovação também. Já está resolvida. Marquinho, Bruno, boa tarde. Eu queria saber em relação ao Jorge Jesus. No ano passado ele fez um pedido, né, de um ponta de lança, que foi atendido agora recentemente, chegando aí o Pedrão. E esse ano, de 2020, existe algum pedido do Jorge Jesus para poder compor essa equipe de 2020? O pedido que era mais recorrente, e isso aí ele externou até para a gente antes de ter contrato conosco, era o avançado, era o 9, ponta de lança, enfim. Ele sempre deixou isso claro, porque ele via que seria um jogador com essa característica, para que dentro do jogo, ou se iniciando o jogo, conforme ele entender que tenha que ser, teria para fazer modificações táticas. Então, ele precisava muito desse jogador. Técnico é igual, no mundo inteiro. Sempre quer os melhores, sempre está
sempre está querendo mais. Então, assim, mas não tem uma posição, não tem um jogador, não. Ou ele tem absoluta certeza que está muito bem atendido aqui no Flamengo pela diretoria e que se fez o possível, e que se faz o possível para ter o melhor atendimento para ele. Marcos, Bruno, eu acho que o Bruno pode responder também, né? A situação do Thiago Fernandes, muito torcedor querendo saber sobre o Thiago Fernandes, que já teve a rescisão lá no Náutico. Né? Publica no vídeo hoje. Publica hoje. E sobre as situações, se tem alguma novidade sobre Pires e Berrio, e também com relação a quando esses jogadores que estão aqui, os 5 contratados, devem começar a treinar junto com os outros que estão disputando a Taça Guanabara. Tá, os 5 que estão contratados, eles vão ser integrados dia 27 ao elenco que retorna de férias, né? Então vão continuar treinando aqui com o Mister, e dia 27 se integram ao grupo que retorna de férias. E a outra pergunta? Berrio não tem nenhuma novidade. O Pires continua caminhando as negociações, né? E é possível que ocorra alguma evolução mais concreta na próxima semana. Para o Marcos e para o Bruno, lógico que os meninos da Sub-20 estão tendo mais chance agora, início de temporada, normal, até por tudo que aconteceu no final do ano passado. Mas vocês não temem que, pelo fato do Flamengo ter um elenco cada vez mais qualificado e mais numeroso, isso não impeça com que eles tenham oportunidades futuras até de aparecer, de surgir para o futebol? E uma outra, é mais difícil chegar ou se manter no topo? Vamos lá, vamos para essa pergunta, que essa é importante e é bem deixar claro. A gente entende a importância da divisão de base, a gente entende a importância do Sub-20. Agora as pessoas têm que entender a importância do Flamengo ganhar, que essa é a questão central. A questão central do clube, da grandeza do Flamengo, da história do Flamengo, é ser vencedor. E para ser vencedor, nós precisamos dos melhores. Se os melhores estiverem no mercado ou na divisão de base, será trazido para o elenco os melhores possíveis. É lógico que a gente dá todas as condições, é lógico que você tem que fazer ajustes, a gente vem mesclando. É importante falar que o time, o elenco profissional do Flamengo, campeão da Libertadores e campeão brasileiro e campeão estadual, tinha 40% de jogadores da base. Se eu estou errando aí, eu estou errando um percentual muito pequeno. Se eles eram os protagonistas ou não, é uma outra situação. Mas o Flamengo vem, sim, dando importância para a base, vem dando importância a qualquer tipo de jogador que possa contribuir com a gente. Tá aí, agora é isso. Agora, eu entendo a sua pergunta, mas a minha resposta é fácil. O Flamengo precisa e deve vencer. Essa é a história do Flamengo nos 124 anos. O caminho a gente vai ajustando. Pode responder então se é mais fácil chegar no topo ou se manter? A gente entende que a gente não está no topo. Tem uma série de desafios aí para a gente cumprir esse ano, né? De ganhar novamente mais títulos. O Mister já colocou aí que o desejo dele, o sonho dele, o que não sai na cabeça é o Flamengo ser campeão mundial. Então, eu acho que uma busca constante aqui dentro do Flamengo é por novos desafios, novas conquistas e que não sai da cabeça de todos aqui é a conquista do Mundial, né? Então, tem muita coisa para ser escalada ainda. A gente não chegou no topo, não. O Flamengo, durante a década, foi muitas vezes ironizado. O Felipão, em 2011, até disse que para comprar o Kleber Gladiador, o Flamengo teria que vender a Gávea. O Carlos Eduardo depois disse que ninguém gostaria de jogar mais aqui. Como que você se sente apresentando mais um reforço de peso e qual recado você mandaria para essas ironias? Não mando recado nenhum. Passei dessa fase de mandar recado. Estou ficando velho, careca, gordo. Passei dessa fase. Eu acho que a gente está muito feliz. A gente está muito feliz aqui
de eu estar na oportunidade de ser o vice-presidente de uma instituição como essa, o Bruno, Belotti, todos nós aqui estamos muito felizes. Eu acho que a gente não tem que mandar recado para ninguém. Faz parte de um passado. Do mesmo jeito que você falou, que aí nos anos 90 e nos anos 2000, sei lá, 2010, tiveram algumas coisas em relação a isso. O Flamengo sempre foi uma instituição muito forte. O Flamengo tem 124 anos. O Flamengo, em 1960, botou quase 1/3 da delegação olímpica para Roma. Então, o Flamengo sempre foi forte, sempre contribuiu com a sociedade, sempre cumpriu os seus compromissos. Talvez, dentro de um período, teve um pouco mais de dificuldade. As dificuldades passaram, mas a grandeza nunca faltou. A grandeza desse lugar aqui nunca faltou. E é por isso que, com muito trabalho, se conseguiu reestruturar. Todos têm mérito. Esse terreno que você está aqui foi comprado em 84. Quase 40 anos atrás. Então, todos têm mérito. E todos estão de parabéns, sem recado nenhum. Boa tarde a todos, Felipe Schmidt, da Globo. Eu perguntar para o Spindle se tem chance do Jesus usar o elenco principal ainda na Taça Guanabara, até pensando em dar ritmo para a Supercopa e tal. E para o Braz, esse ajuste final que vocês falam com a Inter, com o Gabigol, é questão de valor? Isso já está equacionado? O que é exatamente esse ajuste final? Valor. Mas eu não vou entrar na questão, mas é valor. Sobre a Taça Guanabara, o Campeonato Carioca é prioridade para o Flamengo. O Flamengo quer vencer o Campeonato Carioca de novo. Assim, a cobrança interna aqui é altíssima. E assim que possível, do ponto de vista físico, o treinador vai estar à beira do campo com todos os atletas que tiverem condição. Respondendo especificamente sobre Taça Guanabara, sim, certeza na vida a gente nunca tem de nada, né? Mas é muito provável que em breve já esteja em campo todos os atletas à disposição e com o Jorge Jesus à beira do campo. Boa tarde, Braz, Spindle, Reinaldo. Vocês estão indo para o segundo ano, né, do Landim, entregaram várias contratações no ano passado, todas deram certo, esse ano já 6, contando com o Thiago aí para a base. Eu acho que a grande preocupação do torcedor hoje é nessa situação do Gabigol. E você, Marcos, quando estava naquela reunião para contratar o atacante Michael, um repórter perguntou para você quais eram as chances. Você falou pouca, muito pouca. Eu queria te fazer a mesma pergunta, para a gente finalizar essa questão aí do Gabigol. De 0 a 100, quais são as chances? Ou se o Flamengo ou a Inter estipulou algum prazo para essa negociação? Vamos lá. Quando o repórter me perguntou em relação às possibilidades do Michael, primeiro eu quero dizer que em nenhum momento eu quis desdenhar nem brincar com a pergunta do repórter, que eu sempre respeito, eu nunca trato isso com brincadeira, mas que naquela hora que a gente estava saindo ali, estava um pouco mais complicado. Eu e o Bruno saímos para almoçar, voltamos e tivemos 4 ou 5 horas de reunião depois. E depois se ajustou. Então, assim, tiveram algumas brincadeiras em relação àquela minha fala, mas era o que era. Eu jamais iria chegar a fazer um negócio desse com um repórter da Fox, mas eu respondi a verdade ali, o que eu poderia responder, eu não poderia me estender ali. E o Bruno sabe disso, ali, primeiro momento ali, foi um pouquinho complicado. Depois, com calma, a gente foi voltando lá, o Bruno foi pontuando, questionando, ajustando, e as coisas andaram. Então foi isso. Em relação ao Gabriel, é a mesma coisa, eu sempre falo. O Gabriel é um jogador que é de outro clube. Quando a decisão não está nas nossas mãos, eu prefiro ficar sempre na defensiva.
Eu acho que se o Bruno for responder essa pergunta, ele vai falar a mesma coisa, que não está na nossa mão. Não é o nosso presidente que vai assinar, é o outro presidente que pode ou não assinar. Então é isso, é pouca. Marcos, boa tarde. Na última janela, todo mundo ficou surpreendido aí com a contratação do Pablo Marinho, um jogador que aqui no Brasil ninguém conhecia, foi até uma grande aquisição. Queria saber de você se o Flamengo se movimenta aí para trazer algum outro jogador desconhecido nessa janela agora. Não. Eu acho que o jogador um pouquinho mais desconhecido que a gente trouxe foi o atacante do Náutico. É isso, mas não tem nenhuma movimentação. Olá, boa tarde. Mudar um pouquinho aqui rapidamente de assunto, aproveitar a sua presença, Reinaldo, para saber se há alguma novidade em relação à negociação com as famílias aqui do Ninho. Novidade específica não, mas o Flamengo continua disposto e envidando todos os esforços, primeiro para manter essas famílias em boas condições, é o que nós estamos fazendo hoje. Estavam pagando R$5.000 para cada família mês, e agora estamos, por decisão judicial, pagando 10 mil, e continuamos envidando esforços de negociar com as que faltam. Em momento algum fechamos as portas, muito pelo contrário, estamos sempre tentando fechar esses acordos aí, que a gente entende que é muito doloroso para a família, como é muito doloroso para nós também. Belotti, aproveitar para perguntar também sobre o patrocínio da Azeite Royal. A gente viu que saiu notícia do presidente da Azeite Royal sendo acusado de fraude, de corrupção. Se você pudesse comentar sobre o assunto e como você viu uma empresa ligada a essas coisas, ligada à imagem do Flamengo. Na realidade, esse não é um patrocínio pessoal, é um patrocínio institucional. O que nós analisamos é a empresa que negocia conosco, não os componentes dessa empresa. Na avaliação do nosso compliance interno, dava para fazer isso. O Azeite Royal já patrocina grandes clubes brasileiros, patrocina o Maracanã e nada mais natural do que patrocinasse o Flamengo também. Então, institucionalmente, não tem nenhum problema com o Azeite Royal. Aqui, Belotti, tudo bem? Voltando ao assunto da questão da tragédia no Ninho, dia 8 vai completar um ano. O clube está preparando algum tipo de solenidade, pensando de alguma maneira em relembrar aquilo, de alguma forma, uma homenagem aos garotos que se foram? O Flamengo está mobilizado, sim, para essa data. Na realidade, nós estamos preparando até... É um assunto que em nenhum momento deixou de ser trabalhado intensamente lá no Flamengo. E nós continuamos nesse mesmo diapasão. E nós entendemos que nós temos que, sim, homenagear esses garotos a cada momento, e essa data não vai passar em branco, com certeza. Obrigado, senhores.